Vamos agora à administração da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a segunda parte. Ficamos de fazer deste capítulo, a segunda parte da abordagem que ficamos de fazer deste capítulo, em nome do grande, o Senhor Jesus. Esse capítulo que é familiarizado pelo comportamento dos crentes em Bereia, que ministramos na programação anterior. Mas também é familiarizado pela expressão ao Deus desconhecido. Amém? Porque quando Paulo chegou, diz a Escritura, chegou em Atenas, né? Diz a palavra de Deus que estando ele esperando Timóteo e Silas, que receberam a ordem de mais depressa possível até Paulo. Paulo estava naquela cidade muito idólatra. Havia mais deuses do que homens naquela cidade. E aí, obviamente, isso era um conjunto de idolatria muito grande, né? Paulo, vendo aquilo, ficava agoniado em seu espírito, ficava inquieto, pelo fato da cidade estar tão entregue à idolatria. Deixa eu pontuar aqui que idolatria é algo explicitamente, algo muito claro, condenado por Deus, porque é colocar alguém ou alguma coisa no seu lugar. É substituir Deus por alguém ou por alguma coisa. Além de se curvar, de se prostrar, de adorar, etc. Inclusive nós temos aqui em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3 em diante, o Senhor dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Deuses com letra minúscula. Inclusive eu quero mais uma vez lembrar você que vive digitando aí no Zap, no Face, no Instagram, no Twitter. Quando você for se referir ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o Deus da glória, você escreve Deus com letra maiúscula. Aperta aquela setinha lá que aumenta para maiúscula no teclado do seu celular e bota, quando for se referir ao Deus do céu, a Jesus, você aumenta aí a letra D. Amém, irmão? Amém, ouvinte? Porque Deus com letra minúscula é algo que não é verdadeiro, é algo falso, é algo que não existe, é produto da mente humana. Aí voltando para Êxodo capítulo 20, versículo 3, a ordem do Senhor: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então a ordem de Deus está bem clara aqui. Né? Também temos lá em Salmos, Deus continua falando isso, no livro de Salmos, para que as pessoas não confeccione para si imagem de escultura. Alguém que venera, que se prostra, diz que isso é que nem fotografia que a gente tem de um parente que faleceu, que a gente gosta, que a gente anda com ele na carteira. Não tem nada a ver. Tá? A gente às vezes anda com a foto de um parente, não para estar adorando, não para estar venerando, mas só para, se for o caso, apresentar a um outro alguém a nossa parentela, tá? Um membro, um integrante da nossa família, alguém que tem uma importância para nós, não do tamanho de Deus, mas tem a sua importância como mãe, como irmão, como filho, como esposa, como esposo, mas que jamais tem a importância do tamanho de Deus. Até porque a gente também não vive ali adorando, venerando, se prostrando e contando com a intervenção daquela pessoa em nossas vidas, estando elas vivas ou mortas, perto ou longe, presentes ou ausentes. Né? Então não tem nada a ver comparar isso a uma fotografia de um parente. No Salmo 115, ainda nos diz a palavra de Deus que esses ídolos feitos por mãos dos homens, alguns de prata, de ouro, e a gente sabe que é de madeira, de barro. E eu não estou me referindo à imagem de Pedro, de João, de Maria. Não estou me referindo à imagem dos apóstolos apenas, nem tampouco de Maria e de tantas outras mulheres que serviram a Jesus. Não estou me referindo apenas a uma suposta figura dessas pessoas, mas também, até porque todas elas estão mortas e estão esperando a vinda de Jesus para ressuscitarem. Então, por estarem mortas, não podem nos ver, não podem nos ouvir, não podem fazer nada por nós. E ainda assim, não são dignas de ser adoradas, veneradas, porque não são elas Deus ou deuses. São servos e servas de Deus que tiveram suas vidas santificadas pela fé em Jesus, a exemplo dos crentes que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus nos dias de hoje. E deixa eu dizer uma coisa para os meus senhores, todos eles, Maria, Pedro, Tiago, João, não foram imaculados, todos foram maculados, todos foram pecadores, mas que alcançaram a redenção pelo sangue de Jesus, o único que não pecou. O único que não pecou, porque não nasceu da vontade do homem nem da mulher. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque todo ser humano é pecador. Por isso que João Batista disse a Jesus: eu que careço de ir a ti, tu vens a mim? Porque João Batista nasceu, a mãe de João Batista era estéril, o Senhor abriu a madre dela, mas ele não foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Foi concebido
pela vontade também dos seus pais. Então, como diz o salmista, em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então todos nós nascemos, inclusive João Batista, para vocês terem ideia, foi pecador. O único que não foi pecador foi Jesus. Louvado seja Deus. Não foi e não é, porque os outros, João Batista, Maria, João, Pedro, Timóteo, Tiago, tudo morreu. Estão mortos. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E ele continua sem pecado. E louvado seja o nome de Jesus, que o pecado hoje não o atormenta. A tentação não lhe alcança. Porque está escrito que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele foi tentado quando estava em forma humana. Hebreus 4:15 diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está sobre todos os nomes, perante o qual se dobrarão todos os joelhos e confessarão todas as línguas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, Jesus não pecou e nem é pecador. Agora, os ídolos que se menciona em Êxodo e em Salmo 15, obviamente não se refere à figura desses servos de Deus que mencionei, mas serve para contextualizar eles, porque há pessoas que veneram imagens, supostas imagens dos apóstolos, de Maria e de outros que foram canonizados ou beatificados religiosamente como pessoas milagrosas, que não são, né? Que não são. Amém? Louvado seja Deus. Então, esses ídolos aqui é a imagem do sol, da lua, das estrelas, de reis, de animais, né? De reis, de animais, enfim. Tanto o livro de Êxodo como o livro de Salmo refere-se a essas figuras. Mas é preciso, como eu fiz, contextualizar, mencionando a questão dos servos de Deus, né? Porque há pessoas, como eu disse, equivocadamente, erroneamente, têm essas imagens, né, de pessoas que foram, inclusive, religiosamente destacáveis, né? Tiveram alguns comportamento exemplar, e aí foram assim divinizadas. Então erram em adorar essas pessoas, em invocar essas pessoas. Essas pessoas estão mortas. É doloroso saber disso, mas não é uma ofensa a elas, nem a você que talvez faça isso. Isso é um esclarecimento. Isso é um esclarecimento, porque a Bíblia diz isso. E é interessante que a Bíblia que eu estou usando, o Êxodo 20 que eu li e o Salmo 15 que eu estou lendo, tem na Bíblia Católica. Tem na Bíblia Católica. E aí diz a Escritura que esses ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Salmo 115, verso 6 agora. Tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta.
E aí somos convidados a confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso escudo. Louvado seja Deus. Tem uma expressão, tem um versículo que eu não lembro dele agora, mas diz que o inimigo, o texto quer nos dá a entender exatamente isso, que o inimigo das nossas almas, ele ocupa o espaço vazio nessas figuras, né, nesses ídolos, que as pessoas com tanta fé chegam, se prostram, adoram, invocam, achando que estão invocando um Deus, um santo, e aí estão se prostrando diante de Satanás, sem saberem. Tá? E muitas são até enganadas com supostos milagres, com supostos benefícios por suas vidas. É preciso entender que, primeiro, pode acontecer uma ação enganadora do inimigo, e pode acontecer que, pela fé dessas pessoas e sua inocência, Deus até opere nelas, em favor delas. Mas quando a pessoa, ao invés de atribuir a Jesus, que é o Deus verdadeiro, a Deus, e atribui a imagem ao santo, à santa, ao ídolo, aí o inimigo está tirando proveito da ignorância desta pessoa, mantendo-a na enganação, mantendo-a no obscuro da fé. E ali ele está recebendo daquela pessoa a veneração, o louvor, a adoração que a pessoa deveria estar fazendo a quem realmente merece: Jesus Cristo, Deus em carne, Jesus Cristo, Emmanuel, o Deus verdadeiro. É preciso entender que Jesus é Deus em forma humana. Deus se fez homem e habitou entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando Paulo chega em Atenas, o povo está adorando a sol, lua, tudo que você imaginar, tudo que você pensar. Né? Estão adorando muita coisa. Estão adorando a tudo que você puder pensar. Louvado seja Deus. Diz os dados que havia mais deuses do que seres humanos. Na cidade de Atenas. A idolatria era grande. E aquilo perturbou Paulo. Aquilo incomodou Paulo em seu espírito. Paulo percebeu também outra coisa, diz o texto aqui, versículo 17, de sorte que disputavam na sinagoga como judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro. E outros, parece que é pregador de um Deus estranho. Eles disseram, Lucas escreveu, porque foi Lucas quem escreveu o livro de Atos. E ele escreveu Deus estranho porque consideravam que Jesus era mais um produto da mente humana. Era um ninguém, era um nada. Como Paulo diz lá na frente em suas epístolas, que os ídolos nada são. É produto da mente humana. Não é? Que não existe de verdade. Então, é só coisa da cabeça das pessoas. Essa ideia que tem alguém pedindo a Deus por nós sem ser Jesus é
é só um entendimento das pessoas que alguém botou na cabeça das pessoas. Que a religião botou na cabeça das pessoas. Porque não há ninguém entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Aí Lucas escreveu com D minúsculo. Porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. E aí diz a palavra que pegaram Paulo e levaram ao Areópago, porque queriam saber que nova doutrina era aquela que ele falava. Falava de Jesus, falava da ressurreição, como falou lá em Tessalônica, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Agora, em Atenas, o pessoal queria ouvir isso de Paulo, porque lhes era estranho aos ouvidos, e queriam saber o que viria a ser aquilo. Jesus morreu, ressuscitou, como é isso? Aí diz a palavra de Deus que todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E aí quando levaram Paulo ao Areópago, louvado seja Deus, Paulo agora teve a sua fala. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. É outra palavrinha que eu quero me deter aqui. Superstição. O que é que a gente conhece como superstição no popular? Superstição. Tem gente que diz que passar por debaixo de escada atrai azar. Se cruzar com gato preto é coisa ruim. Se ver caixão é coisa ruim. De manhã. Que mais? Superstição. Se usar figa espanta os maus olhados. Se tomar banho de arruda espanta os males. Dizem que até se pisar em cocô a pessoa ganha dinheiro. Eu nunca acidentalmente que tenha pisado num negócio desse, deixei de ficar liso. Só atrai coisa ruim. Mas superstição é algo assim que a turma fala. Mas tem a superstição que transforma-se também em misticismo. Que a pessoa andar com uma folha de um trevo de não sei quantas folhas, 3, 5 folhas atrás só. Pegar uma fitinha daquela da Bahia, uma fitinha lá do Morro da Conceição. As pessoas vão crendo nessas coisas, sabe? O que é superstição? É toda crendice que não tem respaldo bíblico. Inclusive, existem as crendices que entraram em algumas denominações que se dizem evangélicas. Água ungida, rosa ungida, murim ungido, lenço ungido. Qualquer coisa que as pessoas dizem, se você tocar, se você usar, se você beber, se você comer, se você guardar, você recebe bênção, recebe vitória. Dia desse eu passei por um templo, um galpão feito templo, e tinha uma caixa d'água no meio da congregação, com a Bíblia em cima. Eu fiquei pensando, para que aquilo? Eu acho que é para o pessoal beber água, tocar na água, levar água para casa. Então existe esse misticismo que é uma espécie de superstição. Superstição, dizem que sonhar com dente é porque vai morrer alguém, sonhar com água barrenta é luta, sonhar com água não sei o que é prova, não sei o que. Isso é superstição. Tem gente que fica perturbada com sonho.
Aí as pessoas não gostam de ouvir, às vezes, o acorda-bês, porque eu esclareço e digo ao pessoal, isso aí não tem fundamento na Bíblia de jeito nenhum. Aí acha ruim. Mas eu estou esclarecendo. Porque idolatria, superstição e misticismo, viu, pessoal, é prática reprovada, é prática condenada por Deus. É importante pensar nisso. Outro misticismo que tem adentrado no segmento evangélico são agora as marchas, o culto da marcha, da dança, da não sei o quê. Isso é misticismo. Pensa que você vai ficar ali em ordem unida dentro do templo, marchando talvez, você vai receber vitória da causa na justiça e tal. Isso é misticismo, isso é superstição. São práticas reprovadas e condenadas por Deus. Pastor, eu conheço muitos pastores que fazem. Esses pastores estão errando em fazer isso. Eles estão enganando as pessoas. De repente eles têm até muita sinceridade em fazer, mas eles estão errados. Estão fazendo as coisas de acordo com suas cabeças. Eu senti de Deus, sim, mas sentiu errado, não foi Deus. Porque Deus não contraria a sua palavra, pessoal. Deus não pode ter deixado na escritura uma coisa e depois mandar fazer outra por fora. Isso é que nem caixa 2. Isso é uma coisa ilegal. É Deus criar uma lei e por fora criar uma outra lei. Agora, se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, aí isso já lhe descaracteriza como cristão. Porque ser cristão é eu crer na palavra de Deus, sem me desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. E crer como está escrito. E deixa eu dizer a você que ser cristão é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é seguir os ensinos de Cristo. Os ensinos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então a superstição e a idolatria são práticas reprováveis por Deus. A Bíblia diz que isso corresponde à prática de espiritismo, que é outra coisa condenada por Deus. Aí Paulo diz, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus, aí Lucas já escreve com letra maiúscula, ao Deus desconhecido, pois que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Lucas escreve Deus com D maiúsculo porque Paulo, termina a sua fala dizendo que era quem ele anunciava aos atenienses. E que era de quem ele falava aos atenienses? De Jesus. E Lucas é companheiro de Paulo e está acompanhando e relatando tudo aqui, registrando tudo. Louvado seja Deus. Aí essa história é bacana, né, de Paulo ter dito isso. Porque antes disso ter acontecido, tem uma história muito bacana no livro chamado O Fator Melquisedeque. Não sei se você vai achar esse livro hoje ainda nas livrarias, mas ele é eu até disse ao pastor Gleibson, rapaz, me ajuda lá no programa, que a gente põe um comercialzinho aqui da loja. Aí tem esse livro aqui, Achei interessante, eu tenho esse livro há muitos anos. Para você ter ideia, tem esse livro, deixa eu ver se tem data aqui, desde 93, faz tempo, hein? Desde do dia 19/3/93, eu comprei esse livro, ainda era 166 mil cruzeiros. Faz tempo que eu tenho esse livro, meu Deus. Fator Melquisedeque, achei interessante quando eu li esse livro, porque Paulo chega, a situação já está ocorrida, não é? E a história começa basicamente em que um oráculo, não é,
depois do acontecimento que houve, de um vento frio, como se fosse congelante tudo lá, tal. Aconteceu de os animais, deixa eu ver se eu lembro dessa história, né? Os animais, deixa eu ver se eu acho aqui essa aqui, eu fiquei de ler antes, mas não reli isso. Deixa eu ver aqui, deixa eu contar aqui para vocês a história. Talvez demore, eu vou tentar ser rápido. Diga-nos, Niceia, que aviso oráculo de Pítias lhe deu? Por que esta praga caiu sobre nós? Porque os inúmeros sacrifícios realizados de nada adiantaram. O impassível Niceia olhou de frente o presidente do conselho. A sacerdotisa declara que nossa cidade se encontra sob uma terrível maldição. Um certo Deus a colocou sobre nós por causa do medonho crime de traição do rei Mecagles contra os seguidores de Silon. É verdade, lembro-me agora, disse sobriamente outro membro do conselho. Mecagles obteve a rendição dos seguidores de Silon com uma promessa de anistia. Depois violou prontamente a sua própria palavra e os matou. Mas qual é o Deus que ainda nos condena por esse crime? Já oferecemos sacrifícios de expiação a todos os deuses. Não é bem assim, replicou Nícias. A sacerdotisa afirma que resta ainda um Deus a ser apaziguado. Quem poderia ser? Perguntaram os anciãos, olhando incrédulos para Nicéias. Não posso contar-lhes, respondeu ele. O próprio oráculo parece não saber o seu nome. Ele disse apenas que Nicéia fez uma pausa, observando as faces ansiosas de seus colegas. Enquanto isso, a cidade enlutada, à volta deles, ouvia-se o eco de milhares dos cantos fúnebres. Nicéia continuou. Precisamos enviar um navio imediatamente a Knossos, na ilha de Creta, e trazer de lá para Atenas um homem chamado Epimênides. A sacerdotisa assegurou-me que ele saberá como apaziguar esse Deus ofendido, livrando assim a nossa cidade. Uma praga, né, que houve lá na cidade, e todos os animais estavam morrendo, a situação lá estava complicada. Bem, não existe alguém suficiente sábio aqui em Atenas? Esbrafejou um ancião indignado. Temos de apelar para um estrangeiro? Se conhece algum grande sábio em Atenas, pode chamá-lo, disse Nicéia. Caso contrário, cumpramos simplesmente as ordens do oráculo. Um vento frio, frio como se tocado pelos dedos gélidos do terror que varria Atenas, fez-se presente na câmara de mármore branco do conselho na colina de Marte. Um ancião após outro aconchegou-se mais em seu manto de magistrado e refletiu sobre as palavras de Nicéias. Vá em nosso nome, meu amigo, disse o presidente do conselho. Traga esse Epimênides, se atender ao seu pedido. E se ele livrar nossa cidade, nós o recompensaremos. Os demais membros do conselho concordaram. O calmo Nicéia, de voz suave, levantou-se, inclinando-se diante da assembleia e deixando a câmara. Ao descer a colina de Marte, ele se encaminhou para o porto de Pireu, que ficava a 13 quilômetros de distância, na baía de Faleron. Um navio achava-se ali ancorado. Epimênides desceu agilmente para a terra, em Pireu, seguido de Nicéias.
Os dois homens encaminharam-se imediato para Atenas, recobrando aos poucos as forças das pernas depois de longa viagem por mar desde Creta. Ao entrarem na já mundial famosa cidade dos filósofos, a gente inclusive leu isso aqui, né? Que eram alguns filósofos epicureus e estoicos. Bem, chegando lá nesta cidade, continua aqui a história. Os sinais da praga eram vistos por toda parte, mas Epimendes observou outra coisa. Epimendes: nunca vi tantos deuses, exclamou o cretense para o seu guia, piscando surpreso. Falanges ladeavam os dois dedos da estrada que saía do Pireu. Outros deuses, centenas deles, adornavam uma escarpada rochosa chamada Acrópole. Uma geração mais tarde, os atenienses construíram ali o Partenon. Quantos são os deuses de Atenas? Inquiriu Epimendes. Várias centenas, pelo menos, explicou Nicéias. Várias centenas. Foi a exclamação espantada de Epimendes. Aqui é mais fácil encontrar deuses do que homens. Tem razão, riu o conselheiro Nicéias. Não sei quantos provérbios já foram feitos sobre Atenas, a cidade saturada de deuses. Com a mesma facilidade que se tira uma pedra da pedreira, outro deus é trazido para a cidade. Nicéias parou repentinamente, refletindo sobre o que acabara de dizer. Todavia começou pensativo o oráculo de Pítias declarar que os atenienses precisam apaziguar ainda outro Deus. E você, Epimendes, deve promover a intercessão necessária. Ao que parece, então, apesar do que eu disse, nós atenienses ainda precisamos de mais um Deus. Jogando a cabeça para trás e rindo, Nicéias exclamou: realmente, Epimendes, não consigo adivinhar quem poderia ser esse outro Deus. Os atenienses são os maiores colecionadores de deuses do mundo. Já saqueamos as teologias de muitos povos das vizinhanças, apoderando-nos de toda a divindade que possamos transportar para nossa cidade, por terra ou por mar. Talvez seja esse o seu problema, disse Epimendes, com um ar misterioso. Nicéias piscou os olhos para o amigo sem compreender, como que desejasse o esclarecimento desse último comentário. Mas algumas coisas na atitude de Epimendes o silenciou. Um momento depois chegaram a um pórtico com piso de mármore, junto à câmara do conselho na colina de Marte. Os anciãos de Atenas já haviam sido avisados e o conselho os esperava. Epimendes, agradecendo começou a presidente da Assembleia. Sábios anciãos de Atenas, não há necessidade de agradecimento. Epimendes interrompeu. Amanhã, ao nascer do sol, tragam um rebanho de ovelhas, um grupo de pedreiros e uma grande quantidade de pedras e argamassa até a ladeira coberta da relva, ao pé desta rocha sagrada. As ovelhas devem ser todas sadias e de cores diferentes, algumas brancas, outras pretas. Vocês não devem deixá-las comer depois do descanso noturno. É preciso que sejam ovelhas famintas. Vou agora descansar da viagem. Acordem-me ao amanhecer. Os membros do conselho trocaram olhares curiosos enquanto Epimendes cruzava o pórtico em direção a um quarto sossegado. Enrolando-se em seu manto como um cobertor,
e sentando-se para meditar. O presidente voltou-se para um dos membros jovens do conselho. Veja que tudo seja feito como ele ordenou, disse ele. As ovelhas estão aqui, falou o membro jovem, humildemente. Epimendes, despenteado e ainda meio dormindo, saiu do seu descanso e seguiu o mensageiro até a ladeira que ficava na base da colina de Marte. 2 rebanhos, um de ovelhas pretas e brancas e outro de conselheiros, pastores e pedreiros. Achavam-se à espera, debaixo do sol que nascia. Centenas de cidadãos desfigurados por outra noite de vigília, cuidando dos doentes atingidos pela praga e chorando pelos mortos, galgaram os pequenos outeiros e ficaram observando ansiosos. É grande a história, viu? Eu estou já terminando. Aí continua aqui. Louvado seja Deus. Sábios anciãos, começou Epimendes. Vocês já se esforçaram muito, ofertando sacrifícios aos seus membros, aos seus numerosos deuses. Entretanto, tudo se mostrou inútil. Vou agora oferecer sacrifício baseado em 3 posições bem diferentes das suas. Minha primeira suposição: todos os olhos estejam fixos no cretense no cretense de elevada estatura. Todos os ouvidos atentos para captar suas próximas palavras. Minha primeira suposição é que existe ainda outro Deus, ele com letra minúscula, interessado na questão desta praga. Um Deus cujo nome não conhecemos e que não está, portanto, sendo representado por qualquer ídolo em sua cidade. Segundo, vou supor também que este Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito da praga, se apenas pedirmos a sua ajuda. Invocar um Deus cujo nome é desconhecido? Exclamou um dos anciãos. Isso é possível? A terceira suposição é a minha resposta à sua pergunta, replicou Epimendes. Essa hipótese é muito simples. Qualquer Deus suficientemente grande e bondoso para fazer algo a respeito da praga é também poderoso e misericordioso para nos favorecer em nossa ignorância, se reconhecemos a mesma e o invocarmos. Murmúrios de reprovação misturaram-se com o bálido das ovelhas famintas. Os anciãos de Atenas jamais tinham ouvido essa linha de raciocínio antes. Mas por quê? Perguntavam eles. Por que as ovelhas deviam ser de cores diferentes? Agora, gritou Epimendes, preparem-se para soltar as ovelhas na ladeira sagrada. Uma vez soltas, deixe que cada animal paste onde quiser, mas façam com que seja seguido por um homem que o observe cuidadosamente. A seguir, levantando os olhos para os céus, Epimendes orou com voz profunda e cheia de confiança. Ó Deus, ó Tu, Deus desconhecido. Isso tudo com letra minúscula. Deus com letra minúscula. Ó Tu, Deus desconhecido. Contempla a praga que aflige esta cidade. E se de fato tens compaixão para perdoar-nos e ajudar-nos, observa este rebanho de ovelhas. Revela a tua disposição para responder. E eu peço, fazendo com que qualquer ovelha que se agrade, fazendo com que qualquer ovelha que te agrade,
deite na relva, em vez de pastar. Lembrando que as ovelhas estão tudo com fome, né? Aí ele continua orando. Escolhe as brancas, se elas te agradarem, e as pretas, se te causarem prazer. As que escolherem serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. Epimendes sentou-se na grama, inclinou a cabeça e fez sinal aos pastores que guardavam o rebanho. Estes vagarosamente se afastaram, com rapidez e varosidade, e as ovelhas se espalharam pela colina, começando a pastar. Epimendes ficou ali sentado, como uma estátua, com os olhos baixos. É inútil, murmurou baixinho um conselheiro. Mal amanheceu, e raras vezes vi um rebanho tão faminto. Nenhum animal foi deitar-se antes de encher o estômago. E quem acreditará, então, que foi um Deus que o levou a isso? Epimendes deve ter escolhido esta hora do dia deliberadamente, respondeu Nicéias. Só assim poderemos saber que a ovelha que se deitar o fará em obediência à vontade desse Deus desconhecido, e não por sua própria inclinação. Mal Nicéias terminara de falar, quando um pastor gritou: "Olhem!" Todos os olhos se voltaram para ver o carneiro dobrar os joelhos e deitar-se na relva. "Eis aqui outro!" bradou um conselheiro surpreso, fora de si por causa do espanto. Em poucos minutos, algumas das ovelhas se achavam acomodadas sobre a relva, suculenta demais para que qualquer herbívoro faminto pudesse resistir, em circunstâncias normais. Se apenas não se deitasse, teríamos dito que estava doente, exclamou o presidente do conselho. Mas isto só pode ser uma resposta. Com os olhos cheios de reverência, ele se voltou dizendo a Epimendes: "O que faremos agora?" "Separem as ovelhas que estão descansando", replicou o cretense, levantando a cabeça pela primeira vez desde que invocara o Deus desconhecido. "E marquem o lugar onde cada uma se acha. Façam depois com que os pedreiros levantem altares, um altar em cada ponto onde as ovelhas descansaram." Pedreiros entusiastas começaram a fazer argamassa, e no final da tarde ela já havia endurecido o suficiente. Todos os altares se achavam preparados para uso. "Qual o nome do Deus que gravaremos sobre estes altares?" perguntou um dos conselheiros do grupo mais jovem, excessivamente ansioso. Todos se voltaram para ouvir a resposta do cretense. "Nome?" repetiu Epimendes, como se refletindo. "A divindade cuja ajuda buscamos agradou-se em responder à nossa admissão de ignorância. Se agora pretendemos mostrar conhecimento, gravando um nome, quando na verdade não temos a menor ideia a respeito dele, temos que vamos apenas ofendê-la. Não podemos não podemos correr esse risco", concordou o presidente do conselho. "Mas com certeza deve haver um meio apropriado de dedicar cada altar antes de usá-lo." "Tem razão, sábio conselheiro", declamou Epimendes, com um sorriso raro. "Existe um meio. Escrevam simplesmente as palavras Agnostus Theos, a um Deus desconhecido. Do lado de cada altar, nada mais é necessário."
Os atenienses gravaram as palavras recomendadas pelo conselheiro cretense. A seguir, sacrificaram cada ovelha dedicada sobre o altar, marcando o ponto em que a mesma havia deitado. A noite caiu. Na madrugada do dia seguinte, os dedos mortais da praga sobre a cidade já haviam afrouxado. No decorrer de uma semana, os doentes sararam. Atenas encheu-se de louvor ao Deus desconhecido. De Epimendes, que também a este, por ter prestado socorro tão suficiente, tão surpreendente, de um modo verdadeiramente engenhoso, cidadãos agradecidos colocaram festões de flores ao redor do grupo despretensioso de altares na encosta da colina de Marte. Mais tarde, eles esculpiram uma estátua de Epimendes sentado e a colocaram diante de um de seus templos. Com o correr do tempo, porém, o povo de Atenas começou a esquecer-se da misericórdia que o Deus desconhecido de Epimendes lhe concedera. Seus altares na colina foram negligenciados e eles voltaram a adorar centenas de deuses que se mostraram incapazes de remover a maldição da cidade. Vândalos demoliram parte dos altares e removeram pedras de outros. O mato e o musgo começaram a crescer sobre as ruínas, até que certo dia, 2 anciãos que se lembravam da importância dos altares pararam diante deles a caminho do conselho. Apoiados em seus bordões, eles contemplaram pensativos as relíquias ocultas por trepadeiras. Um dos anciãos retirou um pouco do musgo e leu a antiga inscrição encoberta por ele: Agnóstos Theos. Demas, você lembra? Como poderia esquecer? Respondeu Demas. Eu era um membro jovem do conselho que ficou acordado a noite inteira para certificar-me de que o rebanho e as pedras e a argamassa e os pedreiros estariam prontos ao nascer do sol. E eu, replicou outro ancião, era aquele outro membro jovem e ansioso que sugeriu que fosse gravado em cada altar o nome de um Deus. Que tolice! Ele fez uma pausa, mergulhado em seus pensamentos, acrescentando a seguir: Demas, você talvez me considere sacrilégio, mas não posso deixar de sentir que, se o Deus desconhecido de Epimendes se revelasse abertamente a nós, logo deixaríamos de lado todos os outros. O ancião barbudo balançou o bordão com certo desprezo na direção dos ídolos surdos e mudos que, em fileira após fileira, cobriram a crista da Acrópole em número maior do que nunca antes. Se ele jamais vier a revelar-se, disse Demas, pensativamente, como nosso povo saberá que não é um estranho, mas um Deus que já participou dos problemas de nossa cidade? Acho que só existe um meio, replicou o ancião. Devemos preservar pelo menos um desses altares como evidência para a nossa posteridade. E a história de Epimendes deve de alguma forma ser mantida viva entre as nossas tradições. Aí a história continua, né? Deixa eu pular aqui, porque senão eu vou ler o livro todinho. O tempo passou, né? E aí foi quando, louvado seja Deus, isso baseou-se em uma tradição registrada, isso que eu li, né? Sim, deixa eu terminar, porque o relato da história termina aqui. O que tem depois no livro é um comentário. Então, deixa eu ler, porque eu estou vendo aqui no parágrafo que o relato que eu acabei de ler, ele baseou-se
em uma tradição registrada como história por Diógenes Laércio, um autor grego do século III do Anno Domini, numa obra clássica denominada The Lives of the Eminent Philosophy, né? A vida de um eminente filósofo. Isso mesmo. Traduzi direitinho. Eu estou dando minhas cacetadas em inglês aqui. Ó. The Life of the Eminent Philosophy. Isso mesmo. As vidas de filósofos eminentes. É a tradução. Pronto. Aí a conversa lá dos dois jovens, né? Do Demas com o outro. A história de Epimênides deve ser mantida viva entre as nossas traduções. Uma grande ideia a sua, entusiasmou-se Demas. Olhe, este ainda está em boas condições. Um dos altares, né, que estava lá coberto de trepadeira, coberto de coisas lá. Esse está em boas condições. Vamos empregar pedreiros para poli-lo e amanhã lembraremos todo o conselho dessa antiga história sobre a praga. Faremos passar uma moção para incluir a manutenção de pelo menos este altar entre as despesas perpétuas de nossa cidade. Os dois anciãos apertaram-se as mãos para fechar acordo e de braços dados seguiram o caminho abaixo, batendo alegremente os bordões contra as pedras da colina de Marte. Aí, séculos depois, anos depois, glória a Deus, Paulo chega a esta cidade e conhece essa história. Paulo chega a esta cidade e conhece essa história. De uma cidade que se bagava de centenas de deuses nos dias de Epimênides. É provável que Paulo tivesse conhecimento disso. Louvado seja Deus. E aí o Deus que fez com que a praga curasse os enfermos daquela cidade, o Deus que fez aquilo, Paulo diz, isso aí só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Quem é Jesus? Deus em forma humana, ele diz. Deus. E Deus era um termo familiar para os gregos. É Theos, né? Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí é quando Paulo diz, este Deus que vocês não conhecem, é o que eu vos anuncio. É o Deus poderoso e misericordioso, que é o único que tem o poder de fazer isso, que fez. E não os deuses de vocês, que era o medo lá dos atenienses. A descobrir quem é esse Deus, os atenienses vão deixar de adorar os nossos deuses. E havia um comércio em cima daquilo também. Aí Paulo chega conhecendo essa história que eu acabei de ler. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz, esse Deus que vocês adoram sem saber, aleluia, é o Deus que eu prego. Segundo o livro que eu acabei de mencionar, As Vidas de Filósofos Eminentes, isso pode ter acontecido, a construção deste altar, Deus desconhecido, em meados do 6º século a.C., numa reunião do conselho na colina de Marte, em Atenas. Mas Paulo procurou conhecer a história. Aí veja agora a necessidade de nós evangelizarmos. Aquilo que eu estava dizendo aqui há pouco. As pessoas se prostram diante de uma imagem de escultura, vão ali com fé e pedem coisas que só quem pode fazer é Deus. E acontece. Não foi a imagem lá de Pedro, de Tiago, de João, de Maria, porque está tudo morto. Eles não podem ouvir, não podem ver, não podem fazer nada. Mas você foi com fé.
Aí você diz, como é que pode acontecer? Eu não pedi a eles, não, mas eles não ouviram, então não foram eles. Eles não ouvem, então não foram eles. Mas você foi com fé. Fé, eu já defini aqui, é uma dimensão criada por Deus que quando a gente alcança ela, a gente consegue atrair o milagre. Então foi a sua fé. Você chegou à dimensão da fé. Aí não foi o santo, não foi o Exu, o demônio, não foi a entidade, não foi quem morreu, não foi muito menos quem está vivo, só se for Jesus mesmo. Entendeu? Que fez acontecer o benefício na sua vida. A cura, o alcance do objetivo. Aí é importante, irmãos, nós evangelizarmos para esclarecer as pessoas isso. E dizer elas que é Jesus a quem elas devem adorar, é a Jesus a quem elas devem agradecer, é a Jesus a quem elas devem, a partir de então, invocar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Paulo quebra outra coisa que a religião quer embutir, quer botar dentro de um saquinho, como se faz Toscana. Né? Quer botar dentro de um saquinho. Pegar Deus e botar dentro do seu templo, botar dentro da sua forma. Aí Paulo desmistifica isso, diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo estava dizendo, Deus está no meio de vocês, vocês estão adorando sol, lua, animais, como na Índia, a turma adora elefante, adora cobra, adora rato, adora tudo. Ele está dizendo, Deus está perto de vocês, pessoal. Quem faz benefícios por vocês é Deus. Quem removeu a praga, eu falei de morte de animais, mas as pessoas doentes, né? Eram as pessoas doentes, enfermas. Quem curou as pessoas foi Deus. E eu quero dizer a vocês que este Deus se fez homem e habitou entre nós. O nome dele é Jesus. E é este Jesus que eu anuncio a vocês. É este Jesus que eu anuncio a vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele continua. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e a imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, que é essa falta de conhecimento, que deve fazer com que nós entendamos isso e evangelizemos, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns varões a ele creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Glória a Deus.
Há quem diz, há quem não creia, mas há quem creia. Há quem seja esclarecido, há quem seja iluminado, né, elucidado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu li a história que aconteceu lá 3 séculos antes de Cristo. E Paulo, conhecedor disso, esclarece ao pessoal que o Deus desconhecido, o Deus poderoso, segundo Epimênides falou, bondoso, é o Deus do céu. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.